Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Armai-vos uns aos outros, para falar sobre elas, as armas, e como esse país, impulsionado pelas políticas do presidente Bolsonaro, conseguiu chegar ao ponto de ter mais armas com cidadãos do que nas mãos do exército e das polícias. E só um parênteses antes de falar qualquer coisa sobre armas. Queria reiterar que eu não sou um pacifista, tá? Eu apoio e defendo a revolução comunista. E isso não se faz com um abaixo-assinado, com uma ação no STF ou através das eleições. Esse é um processo que envolve sim violência, envolve armas e algumas cabeças rolando por aí. Dito isso, esse episódio não é sobre o uso de armas para se fazer uma revolução ou sobre como armar a esquerda revolucionária. Isso são outros 500, mas mesmo assim eu vou falar um pouco mais sobre isso no final desse programa. De todo modo, esse é um episódio sobre armas e a relação delas com a violência e com a criminalidade, bem como os mitos e as desinformações que envolvem essa pauta, como o de que, por exemplo, as armas reduzem a violência. E por fim, já deixo aqui o meu super agradecimento a todos os colaboradores e apoiadores do Jornal Antijurídico que mantém esse canal de pé, tanto por meio do Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, como também através do nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, um valor isolado dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você. Sem mais delongas, roda aí a vinheta da depressão. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? O choque, a Rocan chegar e pá, pá, pá. Miliciano! Você é miliciano! Querem tirar tudo! Não vai! Esse país é verde e amarelo! A minha ideia de gravar esse episódio surgiu com o assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, durante a sua festa de aniversário lá em Foz do Iguaçu. Um caso de repercussão nacional porque envolveu uma discussão com o policial penal Jorge Guaranho, que por razões políticas e ideológicas, já que o tema da festa era o PT e o Lula, resolveu brigar e matar o Marcelo Arruda. Bom, não preciso dizer que Jorge Guaranho era um super apoiador de Bolsonaro e que tinha como autodescrição nas redes sociais o seguinte: policial federal, conservador, cristão, Bolsonaro presidente, e daí a parte que me interessa: armas igual defesa. Armas igual defesa, disse o cara que invadiu uma festa de aniversário para matar uma pessoa aleatória porque viu que o bolo tinha uma estrela do PT. Foi quando eu vi esse caso e essa descrição que eu falei, pô, nunca gravei um episódio específico sobre esse lance das armas. E como esse papo de armas igual legítima defesa é uma puta de uma ladainha. Mais armas não significam mais legítima defesa. Mais armas significam apenas e tão somente mais mortes por armas, como foi o caso de Marcelo Arruda. Quando o assunto são armas e legítima defesa, primeiro, tenha em mente que uma arma ela é ótima para atacar, mas ela é péssima para defender. E segundo, pensa que em média 80% dos policiais assassinados no Brasil morrem armados e na sua folga. Esses são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que faz esse levantamento desde 2013. Então se liga, um policial, ele é pelo menos teoricamente alguém preparado física e psicologicamente para reagir a uma situação de perigo e usar a arma dele tanto para defender quanto atacar. E mesmo assim, 80% dos policiais assassinados morrem armados e na sua folga. Isso demonstra, ao menos para quem tem 2 neurônios, que um policial sozinho, sem o apoio da corporação, sem os seus companheiros militares ali junto, na hora, preparados para o que der e vier, sem nada disso, apenas sozinho, de folga e armado, ele é completamente vulnerável à violência,
nem adianta fazer cara de mal. E para piorar, é a sua própria arma que aumenta as suas chances de ser morto. E sobre tudo isso e muito mais, eu recomendo um episódio aqui do canal chamado Do que a Polícia Morre. Depois salva aí para você assistir. Ainda sobre esse ponto das armas e legítima defesa, vem comigo no seguinte: abstrai a legítima defesa por um segundo. Pensa só em estar vivo, que imagino eu deve ser ou deveria ser a coisa mais importante para você, certo? Pois bem, hoje há pesquisas científicas, muitas delas publicadas pelo IBCCRIM, demonstrando que uma vítima de roubo que está armada, ela tem 56% mais chances de ser assassinada em comparação a uma vítima desarmada. Então, se o seu objetivo em um assalto é simplesmente sobreviver, sair vivo dessa, eu recomendo que você esteja desarmado. Eu sei que falar esteja desarmado quando o assunto é legítima defesa parece um absurdo, mas raciocina em termos de paraquedas. Se você fosse pular de paraquedas e eu te contasse que existem 56%, tipo mais da metade de chances do seu paraquedas não abrir e você virar um purê de batata lá embaixo, você pularia? Claro que não, pô! Você não é burro! Então quando o papo é estar armado para se defender, também não seja burro! E digo mais, aqui em São Paulo, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, quase 50% dos homicídios, metade, são cometidos por pessoas sem histórico criminal e por razões banais. No juridiquês, o famoso motivo fútil. E ainda há quem diga que armas igual defesa. Agora bora entrar em uma parte mais polêmica dessa história, que é uma informação que tem sido muito usada pelos bolsonaristas e pelos defensores das políticas de armamento, que é a relação entre a queda no número de homicídios e o aumento de armas nas mãos da população. Existem dois fatos reais. O primeiro é que desde que o Bolsonaro se elegeu, mais pessoas estão armadas, principalmente os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, que são o nicho que mais se aproveitou da flexibilização das armas. De 2018 até 2022, a alta no número de certificados emitidos para os CACs foi de 473%. E o segundo fato real é que estamos vendo uma queda no número de assassinatos. Em 2021, na comparação com 2020, essa queda foi de 7%, de acordo com o monitor da violência. Essa redução é uma tendência que vem sendo registrada desde 2018. Estamos nos matando um pouquinho menos a cada ano. O ponto aqui é que de uma forma completamente desonesta e irresponsável, como é típica dos setores bolsonaristas, eles juntam essas duas informações e transformam num argumento. O argumento de que, tá vendo? Com a população mais armada, a violência diminui, porque o bandido pensa duas vezes, os ladrões ficam com medo. Quanto mais armas, mais seguros todos nós estaremos e menos pessoas vão morrer. Bom, esse argumento é mentiroso, porque não há nenhuma relação, não há nada que comprove que mais armas nas mãos das pessoas reduzem os homicídios no país. Pelo contrário, o que existem são pesquisas científicas que explicam essa queda essencialmente de duas formas e nenhuma delas envolve mais armas. A primeira explicação é que a nossa população jovem, de idade entre 15 e 29 anos, vem caindo e vem caindo drasticamente, o que influencia positivamente o número de mortes violentas, porque o perfil dos homicídios, não só no Brasil, como no mundo todo, se concentra em homens dessa faixa etária. Portanto, quanto maior a idade média de um país, menor a quantidade de crimes violentos. E a segunda explicação para a queda de homicídios no nosso Brasilzão está ligada às próprias facções criminosas, que de tão grandes, poderosas e influentes, elas se tornaram uma espécie de agência reguladora dos homicídios, reduzindo os assassinatos em áreas controladas através de contratos, termos e com seus próprios tribunais.
Portanto, ladies and germes, é preciso abrir os olhos em relação a essas explicações simplistas de que mais armas reduzem a violência. Quando o assunto é segurança pública, dificilmente as coisas são explicadas com uma só razão. Aqui eu citei duas razões, mas dá pra gente se aprofundar muito mais se a gente for investigar as políticas que cada estado do Brasil tem adotado para reduzir o número de homicídios. E já que o assunto são pesquisas científicas, eu indico aqui um material chamado Dossiê Armas, Crimes e Violência, o que nos dizem 61 pesquisas recentes. Ele foi publicado pelo economista e cientista de dados Thomas Victor Conte, que, como o nome do dossiê já sugere, ele revisou 61 pesquisas sobre a relação armas e violência de 2013 até 2017. O resultado desse trabalho é que a grande maioria dos estudos empíricos são contrários à tese mais armas é igual a menos crimes. 90% das revisões de literatura são contrárias a esse argumento, e o maior e melhor estudo internacional, mais metodologicamente rigoroso, produzido até hoje sobre o assunto, é 100% contrário à tese mais armas, menos crimes. Além do mais, a maioria das pesquisas produzidas no Brasil também chegaram à conclusão contrária de que mais armas significam menos crimes. E novamente, 90% dos especialistas internacionais em segurança pública discordam da afirmação de que o porte de armas por cidadãos normais aumenta a segurança pública. Então se liga, flexibilizar o acesso de armas, defender mais pessoas armadas para diminuir a violência e a criminalidade, nada mais são do que uma resposta rápida à sensação de medo e de insegurança da população. O que não é rápido nem fácil é produzir conhecimento científico que comprove que isso funciona. Por isso que não é à toa que há 7 anos que John Lott, um economista estadunidense, PhD da vida e referência mundial na defesa das armas, que inclusive trabalhou no Departamento de Justiça do governo do Donald Trump, enfim, há 7 anos que o cara que é a principal referência no assunto de defender que mais armas significam menos crimes, deixou de produzir artigos científicos tentando comprovar o seu medíocre argumento. Agora vamos para outro ponto que também merece destaque nesse programa. É um estudo recente mostrando que 30% das armas de crimes no Espírito Santo vieram do mercado legal. Em São Paulo e em Goiás essa porcentagem é ainda maior. 40% das armas registradas acabam nas mãos dos criminosos. E em São Paulo, de novo, em média, 9 armas são registradas todos os dias como furtadas ou roubadas. Esses dados, eles são interessantes por duas razões. A primeira é só para esfregar na sua cara como que a relação entre mercado legal e ilegal de armas é muito mais próxima do que você imagina. Além do mais, 70% das armas apreendidas no Brasil são de fabricação nacional. E a segunda razão é que isso desmistifica uma noção de que as armas chegam pelas fronteiras, pelos portos, em redes internacionais de comércio de armas super elaboradas, envolvendo mafiosos, policiais corruptos, políticos e tudo mais. É claro que isso acontece, existe e é um fato. Mas existe também uma realidade muito mais simples, que é uma arma comprada legalmente ser usada para cometer crimes. O próprio Bolsonaro é um exemplo disso, quando em 1995 ele foi assaltado na Vila Isabel e o criminoso levou sua moto e a sua arma, provando mais uma vez como o Bolsonaro é um capitão de merda, como que armas são ótimas para atacar e péssimas para defender, e o quão facilmente elas caem nas mãos de criminosos. Agora que você viu como as armas vão do mercado legal ao mercado ilegal em enormes quantidades, pensa que às vezes as coisas são até mais fáceis do que roubar ou furtar uma arma de um cidadão que tem uma arma. Às vezes, sei lá, por exemplo, hipoteticamente, um membro do PCC pode comprar um fuzil legalmente
com um certificado de caçador, atirador, colecionador. Pensa que a fiscalização do exército brasileiro anda tão precária que um membro do PCC, com 16 processos criminais, incluindo homicídios, foi lá e tirou um certificado de CAC para comprar 2 carabinas, um fuzil, 2 pistolas, uma espingarda e um revólver. Isso porque o exército não se deu ao trabalho de verificar os seus antecedentes criminais, como prevê a legislação. E olha que essa competência para emitir os registros e certificados de caçadores, atiradores e colecionadores é do exército, justamente pela expertise e pela estrutura que tem as nossas forças armadas em fazer esse controle de armas de fogo no país. Tipo, nenhum Google no nome do cara eles deram para ver quem se tratava o sujeito. Mas vá lá, isso não é só culpa do exército, é antes de tudo culpa do Bolsonaro, que editou centenas de novas regras sobre transporte, rastreamento, identificação e marcação de armas e munições que enfraqueceram completamente os mecanismos de controle e fiscalização de artigos bélicos. E agora, antes de finalizar, vou voltar naquele ponto que eu falei que eu voltaria sobre não ser um pacifista e sobre o uso de armas para uma revolução. Esse é um assunto que não é simples, que não me cabe aqui falar tudo de uma vez nesse episódio, porque vai deixar esse episódio gigante, mas eu já esbocei alguns posicionamentos meus no episódio antimilitarismo, caso você queira ir além nesse assunto. Como você pode imaginar, as principais questões que surgem desse assunto do armamentismo são que, do ponto de vista da segurança pública, é mais benéfico uma sociedade sem armas. Menos armas é igual a menos violência, menos homicídios e menos crimes. Lindo, né? Não tem por que se opor a isso. Consenso. Mas ao mesmo tempo, a gente defende a esquerda revolucionária, não é verdade? E, portanto, como é que a gente vai se libertar ou se defender da violência estatal e de outros grupos se não podemos ter armas? Como se proteger da violência opressora se a gente não tem armas, sacou? Aí fudeu um pouco o nosso consenso. Dito isso, bora lá! No meu humilde entendimento, a violência revolucionária envolve também uma contra-violência. Uma violência onde o objetivo é a autodefesa de um povo, a libertação total de um povo ou a resistência à invasão por forças opressoras. Portanto, ao redor do mundo e também no Brasil, existem incontáveis casos onde a violência armada é a única opção para proteger a si mesmo ou a sua comunidade de ameaças existenciais, como por exemplo os curdos, os palestinos e povos indígenas, que precisam de armas de fogo para proteger a sua existência de garimpeiros, grileiros, fazendeiros, madeireiros e caçadores. Outro exemplo são os negros. Desde Malcolm X e o argumento de que a comunidade negra precisa se defender por todos os meios necessários, até os panteras negras que se organizaram em torno da autodefesa armada, a conclusão é simples. Se o opressor não pode ser desarmado, resta se armar. Então defender o desarmamento daqueles que mais precisam de proteção é algo que não faz sentido. Pois bem, ladies and germes, veja só vocês que há uma certa diferença entre armar a esquerda revolucionária contra a violência opressora e armai-vos uns aos outros contra a violência e a criminalidade. O que o Bolsonaro vende é justamente uma bagunça que mistura um pouco de tudo, no sentido de que armas são para defesa pessoal contra os bandidos, mas também são, nas palavras dele, para evitar que o povo possa ser escravizado. Agora, escravizado por quem, como, quando, onde, por quê? Isso ele não diz, mas já posso adiantar que tudo que ele fez para flexibilizar o porte de armas não é para que o povão se arme. Até porque existe um medo real, clássico, de que os oprimidos possam pegar em armas e se vingar, que
que é um medo presente em países como o Brasil e Estados Unidos, que foram fundados na escravidão. O lance é, pode ter certeza que setores da população mais pobres, de pessoas que já moram em lugares onde a ocupação policial parece a invasão de um exército estrangeiro, de pessoas que já sofrem perseguições de outros grupos, ou mesmo de pessoas que são mantidas em condições análogas à da escravidão, essas pessoas não têm condições econômicas de se armarem. Então, o que as políticas do Bolsonaro fazem é melhorar as condições para quem já podia e quem já tinha interesse em se armar, de se armar. O que em última instância serve apenas para proteger e reforçar privilégios raciais e de classe dos setores que sempre puderam comprar uma arma. E o resumo da ópera, camaradas abolicionistas, é que eu espero que tenha ficado fácil de entender, é que quando o assunto é violência e criminalidade, esse slogan de que armas é igual à legítima defesa, isso não é bem assim. Tanto na sua mão quanto na mão de um policial, uma arma para legítima defesa aumenta as suas chances de se dar mal. Tipo, bem mal. E eu espero também que você não caia mais nesse lero-lero de que o aumento no número de pessoas armadas no Brasil resultou numa queda de homicídios, principalmente de 2020 para 2021. Como você viu, além de outras explicações como a diminuição da nossa população jovem e o domínio de facções criminosas, a gente teve também algo chamado pandemia mundial de coronavírus que trancou todo mundo em casa. Você também viu a facilidade com que uma arma do mercado legal vai diretamente para o mercado ilegal, o que em último caso significa que é a própria indústria nacional que arma a criminalidade no nosso país. Que todo esse discurso de armar o povo é na realidade só para armar uma parte bem específica do povo. E por falar em povo, as pesquisas mais recentes mostram que o apoio à facilitação do porte de armas é de 30% da população. Ou seja, é uma minoria que apoia. E é sempre bom ressaltar isso, para você não ter essa sensação de que isso é uma demanda de toda a nação brasileira, porque não é. E por fim, fica aí também a enorme diferença entre armar as pessoas individualmente para uma suposta legítima defesa contra os bandidos e os ladrões e armar coletivamente uma esquerda revolucionária contra a violência opressora. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e como já dizia minha avó, juntos somos fortes, sozinhos somos idiotas. Vou ficando por aqui, deixo meu muito obrigado a todo mundo que assistiu esse episódio até o final, sobretudo meu muito obrigado a todo mundo que mantém esse canal de pé, tanto através do nosso Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, como também por meio do nosso Pix, a galera que mete o louco no Pix, jornal antijuridico@gmail.com, e contribui com um valor isolado dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você, mas também muito obrigado mesmo a todo mundo que ajuda, não necessariamente com dinheiro, mas curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho de notificações desse canal, beleza? Até semana que vem, tamo junto, valeu, falou!